Ciclos rompidos não significa ciclos encerrados. Oi, o meu nome é Aline Nascimento, sou psicóloga clínica e quero desejar as boas-vindas para você aqui no canal. Quero te pedir uma coisa também. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e aciona o sininho para chegar a notificação de vídeos para você toda quinta-feira. Bora pro vídeo? Ciclos rompidos não são ciclos encerrados. Hoje, na internet, tem muita gente que posta essa frase: ciclos precisam ser encerrados. Mas o que isso significa? Com certeza você já passou pela experiência do fim de algo. O fim de um relacionamento, o fim de algo material, o fim de algo físico que você proporcionou para você. E a verdade é que a vida é feita de vários recomeços, mas para tudo recomeçar, é preciso encerrar algumas coisas. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. O como as coisas chegam ao fim importa e importa muito, tá? Então nós vamos dividir isso aqui em dois caminhos: o fim relacionado ao ambiente e o fim relacionado a você mesmo. Eu já volto aqui para explicar isso para você. Sempre que você vivenciou momentos na sua vida, a maior parte deles estava envolto por pessoas à sua volta. Dentro desse contexto de sobrevivência, nós precisamos de outras pessoas para viver. E você criou sentimentos, você criou emoções, você criou hábitos, você criou comportamentos. E nós chamamos isso de padrões, mas ficou muito popular como ciclos. Tudo isso está dentro de um ciclo que você construiu com alguém que você viveu. Os ciclos, eles podem durar dias, semanas, anos, meses, porque eles não são medidos com a balança do tempo, mas eles são medidos com a balança da intensidade. É a intensidade que você coloca em cima desse ciclo que vai dizer o quão memorável ele vai ser na sua vida ou não. O tempo vai contribuir para que essa intensidade fique maior e que você se acostume com esse ciclo de coisas que vem junto com a convivência com algo ou com alguém. A verdade é que todo ciclo se encerra. Existe uma música da Cássia Eller que diz que um dia cheguei a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. E é verdade, todas as coisas um dia irão se encerrar, seja físico, material, com outra pessoa, tudo tem um fim. Os ciclos se encerram. Mas e quando esse ciclo ele não foi encerrado, mas sim rompido? Como assim, Aline, rompido? Quando você não espera que algo aconteça. Quando você não espera que esse ciclo seja interrompido. E esse ciclo ele é encerrado de uma maneira brusca, mas a gente acabou de aprender que ciclos envolvem muito mais do que simplesmente encerrar uma fase da tua vida e fechar. É como se você pegasse um livro e você abrisse ele e fechasse ele. É muito mais do que isso. Envolve muito mais coisas nesse contexto do que simplesmente fechar um livro e colocar na estante e encerrar aquilo tudo que você viveu. Porque nós estamos falando de emoções, sentimentos, sensações, hábitos, rotina. O fim relacionado ao ambiente, ele tem a ver com tudo aquilo que você vivencia no seu externo. A sua rotina, as suas conquistas financeiras, os seus hábitos, o seu modo de vida. Tudo isso tem a ver com o ambiente que você construiu com uma outra pessoa, que você construiu com alguma condição que você tinha. E quando a gente fala em encerramento de ciclo, isso pesa muito. O fim relacionado a você mesmo tem a ver com as suas emoções, com seus sentimentos, com seus pensamentos, com a maneira como você aprendeu a lidar com as coisas na sua vida. E isso também vai se enquadrar aqui a intensidade que você colocou dentro desse ciclo. Vocês conseguem perceber que o encerramento de ciclo ele não é tão fácil quanto parece descrito em uma frase. O encerramento de ciclo ele envolve muitas coisas. E quando esse ciclo ele é interrompido por algo muito repentino, faz com que você tenha que recalcular uma rota que você nem estava preparado para se perder dentro dela. Essa é a verdade. É como se você tivesse acostumado a andar por um caminho sempre e de repente você erra aquele caminho e você fica paralisado, sem saber o que fazer. Por isso que um ciclo rompido não significa um ciclo encerrado. Você não encerra um ciclo rompido só fechando a página do livro. Você precisa de tempo para conseguir entender aonde foi que tudo isso terminou, que tudo isso acabou. É como se
tudo que você viveu tivesse capotado, tanto do ambiente quanto de você mesmo, deixando uma catástrofe para trás. E quando você olha, você não sabe nem por onde começar a reorganizar as coisas no ambiente e dentro de você. E você se torna uma pessoa perdida com esse rompimento de ciclo. E muitas pessoas vão falar para você: para com isso, para de sofrer por uma coisa que já passou, para de sofrer por uma coisa que você já deveria ter resolvido. Poxa, a vida é assim mesmo, as coisas acontecem. Mas envolve muito mais do que uma compreensão daquilo que você não vai ver mais. Envolve uma compreensão daquilo que você não vai sentir mais, daquilo que você não vai vivenciar mais. E isso é muito profundo. Ciclos rompidos não se encerram porque se romperam. Ciclos rompidos se encerram quando você tenta olhar para onde você está. É como um GPS. Quando você se perde em algum lugar, o GPS ele demora ali para recalcular a rota, mas ele recalcula a rota. Mas ele precisa primeiro entender aonde você está, aonde foi que você errou e aonde tem um caminho para você continuar. Hoje, os GPS fazem isso muito rápido. Em segundos eles conseguem fazer isso, mas você não. E esse é o maior sofrimento que as pessoas trazem quando tem ciclos rompidos, principalmente ciclos de relacionamentos, porque elas não conseguem entender esse rompimento, elas se perdem no que é do ambiente e se perdem no que é delas e não conseguem se organizar para sair do lugar. E as coisas parecem não fazer mais sentido para ela. E aí elas não conseguem aceitar aonde elas estão, recalcular a rota para conseguir traçar um novo plano e um novo caminho, assim como o GPS fez. Só que com o GPS são alguns segundos. Com a gente, dependendo do que nós estamos falando aqui, do que você está vivenciando aí, nós estamos falando de um tempo muito maior do que apenas alguns segundos para recalcular tudo isso que você viveu. Rompimentos não são encerramentos. Você precisa entender aonde é que você está. E isso começa na aceitação. A aceitação é o passo mais difícil. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Depois que você começa, você consegue fazer as coisas fluírem. Mas você precisa entender e aceitar que esse rompimento trouxe para sua vida várias percas. Você perdeu sentimentos, você perdeu rotina, você perdeu hábitos. Você não perdeu só alguém. Você não perdeu só alguma coisa. Você perdeu tudo que envolvia aquele ciclo. Você perdeu tudo que te levou a viver intensamente aquele ciclo de uma maneira fervorosa, de uma maneira intensa, de uma maneira boa para você. E você não estava preparada para esse encerramento. Então a aceitação é o primeiro passo que precisa ser dado por você para conseguir, de fato, pegar esse ciclo rompido e jogar ele na caixinha de ciclos encerrados. Mas só você pode fazer isso. E esse caminho tem que ser feito dentro de você, com você nomeando as suas emoções e entendendo o que é que você sentiu quando esse ciclo foi rompido. Porque muitas vezes nós não vamos encontrar o porquê do rompimento do ciclo, mas nós vamos encontrar o porquê que nós estamos nos sentindo assim. O porquê que você tem deixado de lado as coisas para recomeçar, para poder ficar preso em um ciclo que foi rompido, porque ele ainda não está encerrado. E você precisa mudar esse ciclo de lugar. Só que encerrar ciclos dói, porque você precisa lidar com a dor de deixar para trás tudo aquilo que você vivenciou. Seja por anos, dias, meses, semanas, não importa. Você precisa pegar tudo aquilo que era seu, entender que não é mais seu e que você precisa recomeçar. E recomeços fazem parte de grandes desafios internos seus. Então, comece hoje a recalcular esse caminho. Comece hoje a olhar para dentro de você e entender que o ciclo que foi rompido, ele não foi encerrado e que você não vai conseguir continuar a sua vida enquanto você não encerrar esse ciclo que está rompido. O seu pé está no passado e o outro pé, ele até consegue avançar um pouquinho para o futuro, mas é muito pouco, porque vai chegar uma hora que você não consegue mais esticar a sua perna. Então, faça por você, olhe para dentro de você, se veja verdadeiramente da maneira que você tá, porque quando você aceita, você automaticamente consegue compreender e você consegue dar o primeiro passo para mudar essa situação dentro de você. Ciclos rompidos não significa ciclos encerrados. Se você teve um ciclo rompido na tua vida,
Talvez você ainda não tenha conseguido encerrar ele. Coloque em prática tudo que eu falei para você nesse vídeo e eu espero que seja de grande valia para você. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e eu espero que você consiga colocar em prática todas as coisas que eu disse aqui e que você entenda primeiro e aceite que o ciclo que foi rompido na sua vida, talvez ele não tenha sido encerrado. E talvez seja por isso que você ainda possua muitos sintomas e muitas sensações de algo que já deveria ter ficado para trás e que você não conseguiu deixar ainda lá. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Um beijo em vocês e até o próximo vídeo.